Olá, amados irmãos, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui novamente, pela graça do Pai. Irmãos, eu comentei agora recentemente a respeito de um post que eu fiz, nas redes sociais aí, a respeito do nome sobre todos os nomes, que é uma frase muito comentada, as pessoas usam muito aí, no meio artístico, gospel, nos irmãos aí que praticam doutrinas religiosas, mas cabe um entendimento mais profundo, Às vezes a pessoa ela escuta uma frase, ela simplesmente sai falando, sai proferindo, achando que aquela frase está causando uma libertação só pelo fato dela falar, Às vezes as pessoas falam, só de falar o nome de Jesus, eu já sou curado, só de falar isso. A gente vê muito falar sobre isso por aí, Primeiro que Deus ele não age dessa forma, gente? Deus ele não ele é um espírito, Então o espírito ele quando se fala do poder da palavra, não quer dizer um poder de mágica. A palavra não tem poder de mágica. A palavra tem poder no entendimento. Quando você tem um entendimento, quando Jesus ele curou aquelas pessoas na antiga aliança lá ainda, quando ele veio em carne, o Pai ele veio em carne, usou aquela carne ali para poder passar a mensagem dele. Não para você desenhar um homem de cabelos longos, olhos claros, ao modo de gosto de cada um, e colocar como se aquele homem tivesse um extremo poder, fosse poderoso, e saísse curando as pessoas. Não, não, o Pai não quer isso. O Pai quer que você tenha um entendimento. Nós somos curados no entendimento. Quando a gente começa a entender a verdade, quando a gente começa a entender o que é o Pai, o que é esse amor imenso que cuida de mim, que quer eu ligado a Ele, que quer eu salvo com Ele, que quer eu formando parte do corpo dEle, do reino dEle. Então, esse é o Deus conosco, Esse é o nome sobre todos os nomes, Esse é o Emanuel. Às vezes as pessoas eles se apegam ao nome, Porque o nome, desde quando criou-se ali a humanidade, que ela saiu pelo poder da carne, Ela não saiu pelo Espírito. Desde então, Deus ele colocou nomes ali nas pessoas, inspirou nomes para poder ter um significado, porque naquela época tudo tinha significado. A Arca da Aliança, tudo que era físico, material, tinha um significado, para que a criatura fosse conduzida ao amor de Deus por aqueles significados, porque era o único meio que Deus tinha para poder organizar a criatura, para a criatura não se perder totalmente. Então Deus usava desses significados, o que já não é hoje, Hoje a gente já não tem mais essa necessidade de gestos, de grandes orações. O próprio Jesus falou, Não é por muito falar, não é por muito palavras repetidas, Então Jesus ele deixou bem claro, e todas as passagens dele, ele leva para esse Pai Espírito de amor, Ele sempre fala, Ele é o Pai, ele seria unigênito ali, ele era um filho unigênito, era uma porção do Pai ali, representando Deus para nós, Fazendo as obras de Deus. Então o próprio Deus desceu ali naquele humano, que era unigênito com o Pai, O mesmo gen, Então ele desceu ali para poder trazer essa boa nova para nós, para poder morrer, matar aquela carne, ensinando a gente o que a gente tem que fazer, matar aquela carne e começar uma vida em espírito, Desceu o Espírito ali de Deus sobre nós. Então, aquela mesma forma que Jesus fez, o homem Jesus ali fez, é para ensinar a gente a ter esse desapego também pelo material, pela carne, e assim assumir a nossa condição real, que é em espírito, Que não existe outra forma de Deus se ligar à criatura a não ser pelo Espírito. Então Deus ele veio na forma da carne, mas para cumprir essa aliança que ele tinha feito com o homem, até então material, e a partir dali essa aliança fosse colocada em um ponto final ali, outras palavras ele falava, em várias passagens ele fala, que não se costura panos velhos com roupa velha com panos novos, não se coloca vinho novo em odres velhos, Então o que ele quer dizer? Que não tem como
a gente permanecer nessa nossa carne e querer se ligar a Deus pela carne, né? Não existe mais, porque Deus é espírito, né? Então é isso, a nossa ligação com Deus é estritamente espiritual. A gente não pode colocar nenhum outro nome entre nós e Deus, né? É Deus e a criatura. Não existe um intermédio aí. Então é Deus com a criatura. Jesus ele falou, é o único caminho é Ele. Por quê? Porque Ele estava personificando Deus ali. Ele era o próprio Deus. Então ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu quem? Aquela carne? Não, o Espírito que estava dentro daquela carne. Então esse Espírito, aquela carne ficou no madeiro e o Espírito prevaleceu. O Espírito continuou e foi derramado sobre nós. Então todos nós temos o direito a esse Espírito. Todos nós, quando Deus abriu a salvação a todos, por quê? Porque os judeus também pecaram, os judeus também entraram no pecado. Então Deus abriu a salvação a toda a humanidade. Então nós, os gentios, não teria direito a essa salvação. Mas como os judeus também pecaram, Deus abriu essa salvação a todos nós, né? Então, que fique claro isso, que você tem esse entendimento, que não é o simples nome, não é a mágica do nome, né, de Deus, não é essa mágica do nome, não existe essa mágica, é o entendimento, é quando você entende que aquele ser ali era Deus e que ele está trazendo esse Espírito para ser derramado em você e que você, pela obediência, você pode ter essa ligação com o Pai. É pela obediência. O que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, né, que é o nome sobre todos os nomes, amar Ele sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o próximo tem que ser como a ti mesmo. Não pode ter um próximo, não pode existir hierarquia na humanidade, não pode existir um homem maior que o outro. Então o próximo como a ti mesmo. Ele deixou muito bem claro isso. Você não pode colocar um tutor acima de você para falar com Deus, né? É você e o Pai. Então o próximo você ama como a ti mesmo. Então quando você vai amar o próximo, você pratica um amor por ele, porque você está praticando a você mesmo. Toda vez que você despoja um amor ao teu próximo, você está amando a você mesmo. Porque vocês vão ser unigênitos com o Pai, vocês vão se unir ao Criador. São criaturas que vão se unir ao Criador. Todo aquele que receber esse Espírito, que praticar essa verdade, vai se unir ao Pai por Espírito, né? O Espírito vai se unir, o Espírito da criatura com o Pai. Agora, se a criatura não tiver esse entendimento, infelizmente ela vai se perder e vai ser batizada com fogo. Jesus ele foi bem claro, né? Há dois batismos, o batismo com a água e o batismo com fogo. Isso não é água física nem fogo físico, gente. Pelo amor de Deus, cai esse entendimento. Isso é espiritual. A água representa o Espírito. Você vai ser batizada com esse Espírito, né? E o fogo, vocês já sabem. O fogo, infelizmente, é o sofrimento, é o ranger de dentes, né? É aquela criatura que se negou ao Pai. É aquela criatura que não vai fazer parte com o Pai, né? Então, se cai esse entendimento, você entende e começa a mudar a sua vida. Não é mais por obediência ao homem, não é por você estar trancado dentro de um templo que você é santo, não. Pelo amor de Deus, entenda isso. Você só vai ser santo quando você se ligar ao santo, que é o sagrado, que é Deus. Quando você começar a praticar as obras do Espírito Santo. Ele vai te praticar essas obras. Você, lógico, nós criaturas, nós não temos essa capacidade de amar o próximo, não. Não se preocupe com isso, não. Se preocupe em aceitar Deus dentro de você, porque Ele vai fazer, ele dentro de você, Ele vai amar a criatura. Ele vai despojar esse amor. Então, se você dependesse de você, você jamais seria santo. Mas como a gente tem o Pai, que é santo, Ele é a nossa matriz, Ele vai despojar esse amor dentro da gente. Então, comece hoje mesmo a praticar esse amor. Vá até uma pessoa, ofereça um trabalho gratuito, sem cobrar, sabe? Porque Deus ensinou que dá de graça o que você recebe de graça. E quando você praticar esse amor para essa pessoa, aquele trabalho que você fez ali manual, você chega para essa pessoa e fala para ela, fulano, eu estou fazendo isso porque Deus ensinou que a gente dá de graça o que a gente recebe de graça. Então você também faz com o irmão lá na frente e passa essa verdade para ele. O reino de Deus vai ser formado dessa maneira, meus amigos. Não tem outra forma de formar o reino de Deus. É só dessa maneira.
Não é um sendo melhor que o outro, mais que o outro, não. Se eu fosse querer ser mais que vocês, eu não estaria aqui gravando esse áudio nesse momento dessa forma. Eu estaria procurando posições, eu estaria procurando organizações, hierarquias. E não é isso que o Pai quer. Nós somos iguaizinhos uns aos outros. Apenas aqueles que se despojaram primeiro, que não são os super inteligentes, não são os cheios de formações, mas aqueles que se deram ao Pai em amor, aqueles que se despojaram pelo próximo, esses Deus viu disposição, e por isso ele usou primeiro, mas todos têm aí igualmente condições. Quando eu fui formado pelo Espírito Santo, eu fiz jejuns, porque eu vinha de hierarquias, eu fiz jejum, eu fiz várias coisas, assim como Jesus fez também. Mas você não precisa mais fazer, você só precisa obedecer em amor a Deus. O amor vai arrancar o pecado de você. O amor vai arrancar o pecado. Quem ama não tem mais prazer pelo pecado. Não tem como você ter prazer pelo pecado. Você sabe que o pecado mata o seu irmão, então você não vai mais praticar o pecado, porque você ama o seu irmão. Então não tem como eu falar que eu amo o meu irmão e continuar praticando o pecado. Não existe. Então quando você começar a praticar esse amor pelo seu irmão, naturalmente esse pecado vai saindo de você. Você não vai pegar uma rodovia e vai andar nela a 200 por hora, se ela é qualificada para andar a 100 por hora, você vai andar 200 porque você ama o seu irmão. Não é porque tem um radar lá que vai te multar e a multa vai chegar na tua casa, não. Você não vai fazer isso por amor. Então a lei ela vai deixar de existir. Não tem mais necessidade da lei. Entendeu? Quando você entende que Jesus veio para isso, para acabar com essa lei, para acabar com essa escravidão, com esse sistema que está escravizando as pessoas lá de baixo estão sofrendo na mão desses religiosos, estão sofrendo na mão desse poder político, de todo esse sistema aí que vem castigando essas pessoas, você vai entender e você vai começar a praticar esse amor. Esse é o reino de Deus. Não espera um homem de cavalo branco descendo dos céus, não. Para com isso. É no entendimento, é na sua consciência aí. O reino de Deus começa aí na tua consciência. Você é templo do Espírito Santo. Jesus fez questão de deixar bem claro isso. Você é o templo. Não existe templo físico mais. O templo físico já acabou. É tanto que quando Jesus subiu, a primeira coisa que aconteceu foi aquele templo vir ao chão. Por quê? Para entender a criatura que não existe templo físico. Jesus mandou os discípulos irem levar essa boa nova. Eles falaram, não leva alforje. Por que não leva alforje? Porque não é para vocês fazerem organização. Não é para vocês fazerem isso, é para vocês levarem amor, é para vocês irem cada um tete a tete, não é para vocês formar um grupinho para sair evangelizando, não. É para você ir na casa do teu irmão, ir na casa de um desconhecido que é teu irmão também, e amar e praticar o amor. Ah, fulano, eu vim fazer esse trabalho para você aqui. Ah, mas quanto que é? Não vou cobrar. Não vou cobrar porque o Pai ensinou que a gente dá de graça, que a gente recebe de graça. Então, você faz a mesma coisa, o mesmo gesto você faz com o irmão lá na frente. É isso que o Pai quer que você faça. Acabou. Você não precisa ficar lá 2 horas falando com seu irmão, não. Não precisa levar a Bíblia debaixo do braço, não. Você não precisa ficar falando palavras da Bíblia para ele, não. Você só precisa despojar esse amor. É só dar esse amor. É a única coisa que o Pai está falando para você fazer. Aí são os 2 mandamentos. Ele esquece toda aquela parafernália lá do Antigo Testamento. Tudo isso você esquece. Tudo aquilo lá é para você ter um entendimento. Não é para você ficar praticando aquelas coisas mais, não. Não é para você ficar horas jejuando, horas em orações intermináveis, não. É para você estar com o Pai aí conectado 24 horas por dia. Ele vai te guiar, Ele é o teu tutor, Ele é o bom pastor. Se fosse para você ter outro pastor, ele falava, não, ele não precisava falar que ele era o bom pastor, né? Se ele falou porque ele é o bom pastor, é porque os outros não são bons. É porque os outros não é caminho para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele, o Pai, que usou o homem Jesus ali, que entrou dentro daquele homem Jesus, ele entrou desde o nascimento para que você entendesse o amor dele. Só isso, gente. Pelo amor de Deus, entende isso, começa a praticar, começa a se aprofundar nessas obras, entendeu? Não é por muito falar, não é... Começa a direcionar seus dias. O Pai quer isso porque Jesus chorou tantas vezes, chorou, não foi por morte de Lázaro, não foi pela morte física dele ali no Getsêmani. Acorda, pessoal, Jesus era Deus, ele não choraria por morte física, não.
Ele chorou porque ele viu essa criatura que somos nós hoje se perdendo aí. Tem muita gente perdida, muita gente valorizando a carne, muita gente vaidosa, valorizando a vaidade, valorizando o físico, valorizando o material. Esse monte de lata, esse monte de tijolo vai ficar tudo aí. Vocês vão perder tudo isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Acorda pela grandeza de Deus. Acorda para as coisas do alto. O que Deus quer que você enxergue? O espiritual, o amor. Isso é o investimento que você tem que fazer. Jesus foi claro. Ele falou, não ajuntais tesouros na terra, ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Entendeu? A traça porque a traça corrói a carne, e a ferrugem porque a ferrugem corrói o material. Entendeu? Então você tem que ter esse entendimento, começar a puxar Deus no entendimento. Todo esse entendimento que eu estou tendo, vocês também podem ter. É só vocês começarem a praticar as obras do Espírito Santo. Começa a praticar a cada dia e vá buscando a Deus o entendimento. Começa a ler a Bíblia com uma visão espiritual e vocês vão ter todo esse entendimento. Não se lê a Bíblia com sentido carnal, porque ela foi colocada dessa maneira para que aqueles que tivesse mal intencionado não tivesse como tirar essa verdade, esse direito à verdade de você. Então é isso, meus amados irmãos. Não dá para a gente falar tudo num áudio só, mas eu estou com vocês e no que precisar pode procurar aqui e a gente vai estar esclarecendo. Para que você, não para querer ser mais do que vocês, porque jamais eu sou mais que vocês, mas para poder despojar esse amor e estar disponível para vocês, para que vocês tenham entendimento e passem essa semente adiante, para que esse reino seja formado quanto antes. O fim está muito próximo, as pessoas não levam em consideração, infelizmente as pessoas não se atentam, tá cada vez mais perdidas nesse mundo aí, embriagadas com esse mundo. Elas não conseguem acordar porque estão embriagadas com o brilho desse mundo, infelizmente. Mas você pode ir acordando, praticando esse amor e acordando seus irmãos, entendeu? E graças a Deus, pelos 4 cantos do mundo, esse amor está crescendo, as pessoas estão entendendo, várias pessoas estão sendo salvas, libertas. E Deus quer te libertar, meu irmão. Procure essa libertação, pelo amor de Deus, enquanto é tempo. Gaste, faça como Paulo falou, o resto dos seus dias, busque no Senhor, busque essa graça, esse entendimento. Tudo, pessoal, tudo é no entendimento, não tem nada a ver sentido físico, tudo. A Arca de Noé, tudo, desde o Gênesis, tudo é no entendimento, não tem nada a ver você olhar com sentido físico essas coisas. Tudo é no entendimento. O que a Arca de Noé significa? A Arca de Noé foi a salvação que Deus fez naquele tempo. O primeiro dilúvio foi isso que Deus fez. Aquele tempo, aquelas pessoas estavam como está hoje. As pessoas estavam casando, se dando em casamento. Quer dizer, as pessoas estavam procurando outros maridos, né? Não Deus. Estava procurando marido no físico, né? Marido na prostituição, na idolatria. Né? Não estava procurando a Deus. As pessoas não buscavam esse Deus de amor. Então Deus ele se entristeceu com a criatura e separou ali ali já representava Jerusalém. Quando fala família de Noé, não significa uma família física de filhos dele, pai, mãe, não, significa filhos dele espiritualmente. Porque já tinha pessoa. Quando você ouve alguém que está transmitindo a verdade de Deus, você acaba sendo filho daquela pessoa. Porque aquela pessoa representa Deus para você. Ela tem um espírito de Deus ali dentro. Ela tem essa verdade. Então esses são os filhos que ele está querendo dizer. Porque é filhos do pai. Porque o pai chegou em Noé e aqueles que ouviram eram filhos dele. Então essa representação você tem que ver. Tudo é feito uma sombra para você ter um entendimento. A Arca de Noé, Deus foi o carpinteiro que guiou Noé a fazer aquela arca daquele jeito. Então, Noé representava como se fosse Jesus. Jesus foi o filho de Deus e Deus também foi o carpinteiro. Não foi José que foi carpinteiro. É uma sombra para vocês entenderem, para que vocês tenham um entendimento. Deus é o grande carpinteiro. Né? A palavra carpinteiro quer dizer pessoas que lidam com madeira em construções e pessoa também que lidar com a terra. Né? Quem somos a terra? Nós mesmos. Então Deus é o grande carpinteiro. Ele foi instruiu Noé na construção da arca. Aquelas pessoas representavam a Jerusalém. Aqueles animais representavam nós, os gentios, né? Os que não tinham direito na salvação, mas hoje temos. Né? Hoje nós temos direito a essa salvação.